Sobre conjuntos numéricos, nós precisamos lembrar algumas coisas bem rápidas. O primeiro conjunto que nós tivemos contato é o conjunto dos números naturais. É o conjunto dos números que são usados para contar. Alguns autores desconsideram a presença do zero no conjunto dos naturais, tá? Outros aceitam o número zero. Então, o conjunto dos naturais é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá bom? Alguns autores começam do 1, outros começam do 0. Nesse conjunto dá para definir as 4 operações básicas, dando um pequeno problema aí na subtração e na divisão, porque os naturais não aguentam subtrações do tipo 2 menos 3. O resultado dessa operação não está no conjunto dos naturais, então é uma operação de subtração que ele não consegue entender. Os naturais também não entendem uma divisão do tipo 3 dividido por 2, que dá um número quebrado, e números quebrados não estão nos naturais, tá bom? Então ele trabalha com adição, subtração, multiplicação, divisão, mas com números redondinhos e resultados redondinhos, tá bom? Bem, o próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros, tá? No conjunto dos números inteiros, nós temos os naturais e acrescentamos aí os negativos, que formam aí um conjunto de simétricos. O que seriam os simétricos? São números que estão à mesma distância do zero. Por exemplo, nos naturais, que estão dentro dos inteiros, nós temos o mais 1. E simétrico a ele, quer dizer, a mesma distância do zero, só que para o outro lado, por assim dizer, você tem o menos 1. Então, o mais 1 está a uma casa de distância do zero. Num desenho, eu poderia dizer que ele está à direita. E o menos 1 está a uma casa de distância do zero à esquerda. Então, mais 1 e menos 1 são números simétricos ou opostos. Assim como mais 10, que está a 10 casas à direita do zero, e menos 10, que está a 10 casas à esquerda do zero. Então, mais 10 e menos 10 são números simétricos ou opostos. É importante lembrar que a soma de dois opostos é sempre zero, tá bom? Então, se você tem um número e somar a ele o oposto, o resultado vai dar zero. Sendo assim, o conjunto dos números inteiros, você poderia representar como é um conjunto infinito também, você poderia começar escrevendo menos 10, menos 9, menos 8, até 0, e depois 1, 2, 3 e assim por diante, tá bom? Então, são números, você tem lá os naturais e tem os opostos ou simétricos dos naturais, tá bom? Assim como os naturais, ele é um conjunto de baixa densidade, quer dizer, você tem os números bem discriminados em suas posições, não tem nenhum número entre os que você já definiu. Por exemplo, não tem nenhum número entre mais 1 e mais 2. Tá? É só um rombo ali. Você tem o mais 1, pula para o mais 2 e não tem mais nada entre esses dois números. Outro conjunto que a gente precisa lembrar aqui, depois dos naturais, que são os números usados para contar, depois dos inteiros, que incluem os naturais e os opostos deles, os negativos, seriam números usados para representar dívidas. Nos inteiros você tem a subtração 2 menos 3, com resposta, tem o menos 1, que está no conjunto dos inteiros. Então, os números inteiros já suportam algumas subtrações que os naturais não aguentam. Por outro lado, os inteiros ainda não suportam divisões do tipo 3 dividido por 2, que dá um número quebrado. Os inteiros não suportam, tá bom? Para resolver esse problema, nós temos então o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é aquele conjunto que tem os naturais, tem os inteiros, mas também tem as frações e números decimais periódicos. Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração está no conjunto dos números racionais, tá bom? Racionais. Sendo assim, não dá para a gente discriminar, falar um por um os elementos dos racionais, tá? Dos naturais eu poderia falar 1, 2, 3, 4. Dos inteiros eu poderia dizer menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Mas dos racionais não dá para eu citar. Ele é um conjunto um pouquinho mais denso, porque entre o 1 e o 2, quando você analisa o conjunto dos racionais, tem o meio,
tá bom? E você tem lá 1/4, tem um monte de outros números entre dois quaisquer que você pegar. Então não dá para enumerar os elementos aqui. Sendo assim, eu digo que o conjunto dos números racionais ele é mais facilmente representado por uma linguagem matemática um pouco mais sólida. Você diz que o conjunto dos racionais é um conjunto formado por elementos do tipo, digamos, A sobre B, em que o A é qualquer número inteiro, que é o numerador, e o B também é qualquer número inteiro, mas não pode ser zero, tudo bem? Quer dizer, não dá para dizer os elementos um por um, você tem que usar símbolos para representar o conjunto dos números racionais, tá bom? Então estão nos racionais todas as frações, tá? E todos os números decimais que podem ser transformados em fração. Existem números que não podem ser transformados em fração, tá? Não tem como expressar eles em forma de fração. Esses números que não estão nem nos naturais, não tem dentro deles os naturais, não tem dentro deles os inteiros, não tem dentro deles os racionais, eles são chamados de números irracionais, tudo ok? Então, todo e qualquer número que você pensar, mas que não der para transformar em fração, não pode ser um número racional. Então ele é chamado de número irracional. Nós temos como exemplo disso muitas das raízes quadradas. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é um número decimal, quer dizer, um número com vírgula, mas não dá para a gente transformar ele numa fração do tipo A sobre B, tá? Não dá. Raiz de 3 também não dá. Já a raiz de 4, é uma raiz quadrada, mas ela é um número racional, porque raiz de 4 é 2, 2 dá para escrever como 2 sobre 1, tá? Então não é toda raiz quadrada ou cúbica que é um número irracional, mas muitas das raízes quadradas, cúbicas, quintas, elas são números irracionais, porque o resultado delas não dá para transformar em fração. É interessante lembrar que as dízimas periódicas, como podem ser transformadas em fração, são números racionais e não números irracionais, por mais feias que algumas dízimas periódicas sejam. O outro conjunto, para fechar essa ideia inicial aqui, é o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é o conjunto que engloba os naturais, os inteiros, os racionais, engloba também os irracionais, que eram o patinho feio da história, porque não estavam misturados com nenhum outro até agora, tá? Então, os números reais englobam esses 4 conjuntos anteriores. E, futuramente, nós iremos estudar um outro conjunto que engloba, inclusive, os números reais, que é o conjunto dos números complexos. É importante lembrar também que o conjunto dos números racionais já aceita divisões do tipo 3 dividido por 2, que dá 1,5, que é um número com vírgula, que também dá para transformar em fração, né? Porque já veio da fração 3 sobre 2. Sendo assim, ficam resolvidas aí as principais dificuldades de subtração e divisão com a ampliação aí dos conjuntos numéricos. E já o conjunto dos números reais aceita boa parte das operações que nós podemos imaginar. No entanto, o conjunto dos números reais não aceita uma divisão do tipo, por exemplo, 2 dividido por 0. Ele não aceita divisão por 0. Tanto que numa calculadora, se você pegar, e por mais tecnológica que seja a sua calculadora, se você fizer a divisão por 0, ela vai indicar lá uma mensagem de erro. Tudo bem? O conjunto dos números reais não admite a divisão por 0. Tá? Então, temos aí um apanhado geral da coisa. O restante agora é ler o capítulo com mais carinho, fazer alguns exercícios e detonar em qualquer outra atividade pontuada ou não que possa surgir. Do que nós nos vemos num próximo encontro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.